E agora a gente vai falar de Lucília do José de Alencar, finalmente. Primeiro, Lucília é uma obra romântica que faz parte de uma trilogia, como eu falei, talvez a primeira trilogia brasileira, que ela é composta por Lucília, Diva e Senhora, e o nome dessa trilogia é Perfis de Mulher. Então é uma obra que vai focar na mulher, vai focar no feminino. Essa obra, Lucília, em especial, ela é um pouco polêmica porque ela trata de prostituição. Mas, por outro lado, ela também é um pouco moralista, porque ela defende as concepções morais, assim, aquelas ideias que tinham no século XIX. Lucília foi escrita em 1862 e ela é como se fosse uma versão brasileira de um outro romance francês chamado A Dama das Camélias, que foi escrito 4 anos antes, escrita pelo Alexandre Dumas Filho, que tinha o Alexandre Dumas pai. Sim, pai e filho eram escritores e tinha que diferenciar os dois. Bom, quando Lucília foi escrito, a gente tinha aqui no Brasil rolando o surgimento dos primeiros romances de folhetim, essas primeiras histórias que eram escritas em jornal. O que é o romance de folhetim, né? Vamos deixar isso claro. Eram histórias que não eram escritas primeiro em livros. Primeiro rolava a escrita do texto em jornal. Então a mulher ou o homem, geralmente eram mulheres que liam mais do que homens. Elas sempre foram mais cultas e mais letradas assim naquela época. Então a mulher ia lá, lia toda vez que saía no jornal um capítulo novo de Lucília e ficava acompanhando. Aí depois que chegou aqui a imprensa para o Brasil e o livro impresso, etc., aí puderam surgir as primeiras tiragens desse texto. Lucília faz parte da primeira geração do romantismo. A primeira geração do romantismo, ela fala de questões nacionais, ela fala de questões relacionadas à burguesia e fala um pouco também dos costumes do pessoal daquela época, que eram costumes meio reprováveis, né? Principais informações que você precisa saber pro vestibular. O narrador de Lucília é um narrador em primeira pessoa. Quem que é o narrador? É o Paulo da Silva. O Paulo da Silva vem lá de Pernambuco, vai para o Rio de Janeiro e começa a contar a sua história. Ele escreve por meio de cartas para a senhora GM. Por isso que a gente também diz que Lucília é um romance epistolar. O que significa epistolar? Vem de epístola, e epístola significa carta. Então, Lucília é um romance em forma de cartas que o Paulo escreveu para a senhora GM, que é uma senhora que ele conheceu lá no primeiro capítulo. Já vou falar. O tempo da história, o livro foi escrito em 1862, mas a história se passa em 1855, 7 anos antes, não muito tempo atrás. Onde que se passa a história? Se passa na corte, ou seja, no reduto das pessoas que têm mais grana lá no Rio de Janeiro, do século XIX. Bom, vamos começar já em Lucília, eu vou falar um pouquinho, capítulo por capítulo, até a gente chegar no final da história. Antes de começar o primeiro capítulo, tem uma parte chamada Ao Autor. GM, que é a mulher misteriosa, ela relata ao autor, que é o Paulo Silva, que reuniu as suas cartas e formou esse livro aí. O nome da protagonista é Lúcia, não é Lucília. A GM chama de Lucília porque o nome faz ela lembrar de um inseto que, mesmo vivendo no meio da escuridão, ele tem a capacidade de gerar luz própria. Então Lucília é como se fosse um vagalume. É importante lembrar que o vagalume ele fica nos charcos, ele fica no pântano. Ou seja, ele fica voando, iluminando no meio das coisas molhadas, podres e meio sujas que tem ali no pântano. Que é mais ou menos o que a Lucília faz. Porque a Lucília ela tem o perfil da prostituta bondosa, mulher de bom coração, que ela ilumina um lugar podre como prostíbulo e o meio onde andam as pessoas que consomem esses prostíbulos. Quando ela ficou com medo desse mau julgamento que as pessoas moralistas poderiam fazer à sua escrita, a escrita do texto, ressalta-se ali que o perfil da mulher traçado tem muito de cristão e muito de virtuoso. O que não é mentira, porque a Lúcia, eu vou soltar um spoiler, né? Ela é prostituta, mas isso aí você vai ficar sabendo na primeira página do livro. Apesar de ela ser prostituta, Lucila, ela tem valores cristãos e ela é uma pessoa com virtudes. Então ela é uma pessoa boa. É assim que começa o texto e é assim que você vai preparado para o capítulo 1 de Lucila. No capítulo 1, o autor ele justifica por carta os seus pensamentos para não escandalizar a neta da GM. O que estava acontecendo? O pessoal estava numa festa
O Paulo estava lá numa festa, a GM estava lá também, a GM é uma mulher, e a mulher começou a falar mal das prostitutas, ela começou a falar mal das meretrizes, ou, né, que eles também chamavam naquela época de cortesãs. Falavam, não, esse povo aí só quer saber de escandalizar, de usar suas roupas caras e de causar vexame, etc. Aí o Paulo ele fica com vontade de falar a sua história que ele teve com uma cortesã, para não constranger a menina e para não profanar a pureza dessa menina de 16 anos, ele resolve não falar sobre prostituta e nem sobre prostituição perto dela. Ele resolve escrever cartas para a senhora GM depois de um tempo. E ele fala, ó, eu não quero te constranger, eu não quero fazer com que você fique vermelha de vergonha, por isso que eu resolvi escrever esse texto, porque ele é mudo, você pode ler esse texto ali quando você estiver escondido, quando você estiver dentro do seu quarto, que ninguém vai ver a sua reação. Capítulo 2. Começa enfim a história. 1855, no centro do Rio de Janeiro, o Paulo chega de Pernambuco e aí ele é convidado pelo Dr. Sá para ir para a Festa da Glória, que é uma celebração religiosa que tem lá. Aí ele encontra a Lúcia lá dançando, andando no meio, e ele fica, cara, ele olha para ela e fala, quem é essa senhora? Senhora é que, tá, vamos lá, tem que explicar muita coisa, mas senhora, a palavra senhora, ela tem um certo respeito. Você só podia chamar uma mulher de senhora, antigamente, se ela fosse uma pessoa casada. Se ela tivesse com um irmão, estivesse com um marido lá. A resposta foi o sorriso inexprimível, mistura de sarcasmo com fatuidade, que desperta nos elegantes da corte a ignorância de um amigo, profano na difícil ciência das banalidades sociais. Ele fala, o Sá, amigo do Paulo. Não é uma senhora, Paulo, é uma mulher bonita. Queres conhecê-la? Mulher bonita significa prostituta. Ele fala, cara, não é uma mulher respeitável, é uma prostituta. Você quer conhecer? Eu apresento, eu faço a ponte para você. Só então notei, diz o Paulo, que aquela moça estava só e que a ausência de um pai, de um marido ou de um irmão devia me ter feito suspeitar a verdade. E aí ele diz depois, olha só que floreio que é a linguagem romântica. Que linda menina, exclamei para o meu companheiro, que também admirava. Como deve ser pura a alma que mora naquele rosto mimoso. Então era o cara emocionadaço que olhou para a mulher e já pensou que ela era uma santa de tão bonita que ela era. E de fato, a Lúcia era uma das prostitutas mais bem-sucedidas do Rio de Janeiro. Ela tinha muita grana, ela tinha muitas posses. No capítulo 3, poucos minutos depois, subia a escada de Lúcia o Paulo. O Paulo, depois da festa, ele entrou numa sala decorada, imobiliada, com mais elegância do que riqueza. Ela mostrou a Lúcia que ela não reconheceu imediatamente o Paulo. Aí ele diz, apenas falei-lhe do nosso encontro na Rua das Mangueiras, ela sorriu e me fez o mais amável acolhimento. Então ali tem o primeiro papo do Paulo com a Lúcia. Eles falam meio que sobre nada, assim, ficam só jogando conversa fora. A Lúcia fala que ela foi para Pernambuco depois de ter voltado da Europa, eles conversaram um monte. Naquele primeiro encontro não teve nada, eles só conversaram um pouquinho, fizeram umas apresentações. Paulo e o Sá eles discutem sobre a índole da Lúcia. O Sá fala pro Paulo, cara, a Lúcia serve para uma noite ou duas, então não serve para ela ser sua mulher, cara. Ela é uma prostituta, ela vende os seus serviços. Nada sério. Inclusive, o Sá convida o Paulo para ir na sua casa, numa festa, na noite seguinte, para confirmar a sua visão a respeito dela. Porque o Paulo fala, cara, não é possível que uma mulher tão bonita, tão com uma cara de ser tão pura e tão bela, seja uma prostituta e seja uma mulher para só farrear. E o Sá fala, não, cara, vai lá em casa, amanhã que eu vou te mostrar esse negócio. Começa o capítulo 4. A gente tem o segundo encontro do Paulo com a Lúcia. O Paulo vai lá depois para visitá-la no outro dia. Ela estava vestindo a mesma roupa do primeiro encontro para testar ele. Ela queria saber se ele ia lembrar da roupa que ela estava. Então significa que ela já sacou que o cara estava interessado e talvez ela também tivesse. O Paulo dizia que só achava ela mais bonita e puxou ela para um abraço quando ela falou que estava com a mesma roupa. Quando ele puxou a Lúcia para um abraço, quando eles estavam juntos, na hora ela ficou pálida e começou a sair lágrima do olho. Ele ficou, meu Deus, calma aí, cara, o que está acontecendo? Olha aqui na narração. Quando os meus lábios se colaram na tez de cetim e meu peito estreitou as formas encantadoras que debuxavam a seda, pareceu-me que o sangue lhe refluía ao coração. As palpitações eram bruscas e precipíteis. Ela estava lívida, ou seja, pálida,
e mais branca do que o alvo colarinho do seu roupão. Bom, enfim, ela fica muito pálida e depois ela explica para ele, cara, sabe o que aconteceu? Eu tenho um coração frágil. Quando ele está confrangido com uma violenta emoção, ela espreme esse soro de sangue que gela e coalha. Ou seja, ela tem problema do coração e toda vez que ela tem uma emoção forte, ela fica pálida e começa a sair lágrima do olho. Bom, o Paulo foi visitar a Lúcia com uma intenção. Ela é prostituta, ele foi lá para conseguir serviços sexuais. E aí ele chega uma hora que eu fui lá abraçar a mulher e ela começou a chorar. Ele fala o seguinte: acabemos com isso, Lúcia. Sabes o que me traz à sua casa. Se eu te desagrado por qualquer motivo, diz francamente que eu tomo meu chapéu e não te dou mais trabalho. Se pensas que eu valho tanto como os outros, não percas o tempo a fingir o que não é. Essa comédia aí que você está fazendo pode até divertir uma pessoa de 18 anos ou uma de 50, mas eu não estou curtindo. E aí ela fala, cara, não é nada disso. Eu sofro do coração. Às vezes sobe-me o sangue à cabeça e eu fico muito pálida. Passa-me logo, já passou inclusive. Aí ela sorri já desenrola. Bom, então ele lança a braba pra ela e fala, cara, você sabe o que eu vim fazer aqui? Eu vim pedir seu serviço sexual, então vamos dar-lhe, né? E aí qual que é a descrição? Fora delírio, convulsão de prazer tão viva que através do imenso deleite traspassava-me uma sensação dolorosa, como se eu me revolvera no meio de um sono opiado, sobre um leito de espinhos. É que as carícias da Lúcia vinham impregnadas de uma irritabilidade que cauterizava. Há mulheres gastas, máquinas do prazer que vendem autômatos só movidos por molas de ouro. Mas a Lúcia sentia. Ela sentia como acrimônia e desespero que o prazer a extorcia em cãibras pungentes. O seu olhar queimava e às vezes parecia que ela ia estrangular-me nos meus braços ou asfixiar-me com seus beijos. De repente, ela surgiu lívida e estendeu-me a mão aberta. Então assim, essa foi a cena descrevendo o sexo deles. Aí depois fez todo o trabalho, o cara ainda estava lá, não estava entendendo nada, ela chegou e esticou a mão para ele. Aí ele, lógico, né, ele se ligou e falou, putz, ela é prostituta, ela tá pedindo dinheiro, né. Aí ele foi lá, pegou a carteira para dar para ela e falou, não, cara, eu tô te zoando, eu não vou te cobrar por isso não. Então, no fim das contas, a primeira relação sexual do Paulo com a Lúcia não foi um programa, não foi prostituição. Por quê? Porque ela recusou o pagamento dele. E não recusou uma vez não, recusou duas. Tá aqui. Quando eu ia, ao retirar-me, ia pela segunda vez levar a mão à carteira. Quando o olhar de Lúcia correu-me de vergonha. Então ela ficou encarando o cara e falando, você vai querer me dar dinheiro de novo? Não vai rolar, né? E aí ele desiste e finalmente retira-se e vai embora. Assim termina o capítulo 4 da história. No capítulo 5, o Paulo vai para o teatro, ele vai com seu amigo, que ele não lembra o nome do amigo, do tanto que ele se importa com esse cara, mas ele decide chamar de Cunha, porque, sei lá, Cunha devia ser um nome comum lá no Rio de Janeiro. Sem contar sobre a relação dele com a Lúcia, o Paulo questionou o Cunha sobre as características dela e tal. E aí ele falou sobre os comportamentos excêntricos dela. Ela, primeiro, ela não ficava ostentando joia nem vestido. Tudo que ela ganhava, ela vendia. Então, ela tem um cara que dá umas roupas para ela, que compra umas paradas. Ela, tá, beleza, agradece, pega tudo, vende, transforma em grana. Ela nunca tinha um amante por muito tempo. Diz o Cunha que quando ela decidia se afastar de um homem, isso levava no máximo 6 meses com alguém. E não tinha nada, nem valor, nem dinheiro, nem nada no mundo que fizesse ela mudar de ideia. Num dos intervalos do teatro, o Paulo foi lá visitar a Lúcia, porque ela estava lá também assistindo ao teatro e ela estava cercada de admiradores. Aí ele esperou a sua vez de ir lá poder falar com ela e levou umas flores, uns doces e um livrinho de ópera. Ele tinha resolvido que ele ia ficar flertando com ela por umas 2 semanas para ver de qual que era. Cara, a Lúcia foi ríspida, ela olhou, tá legal as flores. Mas chega também, não tô curtindo muito. Aí ela foi ríspida e já negou tudo e poucas ideias para ele. Bom, o cara duvidou muito, mas teve a prova. Há aqui um senhor Jacinto que fez sociedade com ela. Tudo que lhe dão, até roupas,
é imediatamente reduzido a dinheiro. A Lúcia deve ter por aí, diz o Cunha, mais ou menos na casa dos 30 a 40 contos de réis, que para aquela época era muita grana mesmo. Bom, isso a gente está no capítulo 5, né? Isso depois do teatro, chegou lá o Paulo para falar com a Lúcia. Ele perguntou se ele podia acompanhar ela depois do teatro. E ela falou, olha, essa noite não me pertence. Ele falou, você não vai para casa? Ela, não. Ah, já sei, você foi chamada para ceia lá na casa do Sá, né? Ela falou, quem que disse? Falei, o Sá, ele é meu amigo? Uai. Ela falou, não lembrava que ele era seu amigo, mas e aí? Você vai? Aí o Paulo falou, eu vou, pô, você vai? Falei, não sei. Ela ficou fazendo charminho assim, falou, não, eu vou sim. Aí beleza, eles marcam de ir naquela ceia na casa do Sá, que é um pouquinho distante do centro da cidade, porque o Sá tem uma casa legal lá, e é lá que ele faz a bagunça. Então é o quê? Qual que era a bagunça no século XIX? Não tinha funk, não tinha um sonzão pra você colocar, não tinha uma catu com gelo pra você misturar, não tinha isso. O que que tinha? Tinha comida, ceia, e tinha bebida, vinho. Então você chegava lá, comia bastante, depois de certo ponto você só bebia, e depois de todo mundo ficar bêbado, simplesmente apagavam-se as luzes e aí começava a bagunça. Que é o que acontece no capítulo 6. O Sá habitava, isso no texto, num dos arrabaldes da corte, ou seja, em volta da corte, uma chácara que ele caprichava para preparar tudo lá. O Paulo foi o último convidado para chegar, o cara chegou meia-noite no rolê. Não sei, quando eu marco um rolê, o cara chega meia-noite, ele já chega preparado para bagunça. Quem que tava lá? Tinham 4 moças, sendo que uma delas era Lúcia. Além do Sá, tinha o Couto. O senhor Couto, ele foi apresentado assim. O Paulo chegou lá na festa, aí chegou o Sá e falou, esse aqui é o senhor Couto. Ele é capitalista. E assim, a profissão do cara era capitalista. Não sei o que significa. Ele era simplesmente um cara com dinheiro. E o Couto, ele era um homem de meia idade que ficava flertando com as meninas para parecer jovem. Entendeu? E aí tinha um outro cara lá que era o contrário. Ele era um cara muito jovem, que enchia a cara e se comportava que nem o velho, pra galera não pensar que ele era moleque, pra não ficar tirando ele de moleque o tempo inteiro. Você conhece uma pessoa que finge que é mais velha do que ela é, só pra ninguém ficar tirando de moleque? Era exatamente esse cara. E o Couto era o contrário. O nome... desculpa. O nome desse guri era Rochinha. O Rochinha, ele tinha 17 anos, mas ele tinha profundas olheiras e ares de devasso, que lhe fizessem aparentar algo mais do que os seus 17 anos. Beleza. Entra o Paulo no lugar onde está tendo a ceia e o que tinha? Tinha um banquetão lá, um monte de comida, um monte de goró para tomar. E em volta da sala onde tinha esse banquete, existiam pinturas, que eram quadros bem grandes, com cenas de sexo da ilha de Lesbos. O que é a ilha de Lesbos? É uma ilha que tem na Grécia, que lá no período no auge, né, nos anos de ouro da literatura grega, existia uma poetisa. Cara, imagina, século 3 a.C., a Grécia já tinha representante feminino na literatura. Olha como que esses caras eram evoluídos. Essa poetisa Safo, ela escrevia sobre as aventuras da ilha de Lesbos, que inclusive o nome lésbica tem origem daí. E essas mulheres, elas, homens e mulheres e tal, mas enfim, existia liberdade sexual nesses lugares. Então, eram cenas de sexo numa ilha, um monte de quadro gigante em volta de uma ceia com um monte de mulher e um monte de cara. Aí, vamos ler. Entremos, já que as portas se abrem de par em par, cerrando-se logo depois de nossa passagem. A sala não é grande, mas é espaçosa. Cobre as paredes um papel aveludado de sombrio escarlate. Escarlate, para quem não sabe, é um vermelho muito vivo, sobre o qual se destacam entre espelhos 2 ordens de quadros representando os mistérios de Lesbos. Deve fazer ideia da energia e aparente vitalidade com que as linhas e colorido dos contornos se debuxavam no fundo rubro, ao trêmulo da claridade deslumbrante do gás. Lúcia quebrou uma taça e cortou o dedo, mergulhando num cálice segurado por Paulo. Ele bebe o líquido com sangue dela. Olha só que doideira. Eles estão lá na festa, brincando tudo, aí tem uma hora que ela corta o dedo ali, começa a sangrar e ela mergulha o dedo com sangue na taça que o Paulo estava segurando. E aí o Paulo, para fazer uma moral com ela, ele pega esse negócio com sangue e manda para dentro o copão como goró e sangue.
podre. Mas tem uma explicação para isso. Quando ele bebe o sangue dela num cálice de vinho, existe tipo uma metáfora que ele tá querendo beber, não só, ele não tá querendo beber o sangue dela como se fosse o vampiro, ele tá querendo consumir a carne dela. Então existe esse desejo carnal do Paulo pela Lúcia. Só que durante todo o jantar ela responde de uma forma meio sarcástica a ele. Eu já vou te explicar por quê. Isso aparece no capítulo 7. Entre o Paulo e Lúcia tem um diálogo irônico ali, eles ficam só conversando bobagemzinho. Ele fazia corte, ela fazia pouco caso. Beleza. Dá 2 horas da manhã, o Sá faz a menção das pinturas que adornavam o ambiente, que eram as mulheres luas lá. Aí os empregados tinham deixado o ambiente e a Lúcia foi convidada a interpretar as imagens dos quadros. Então tinha um monte de mulher deitada, fazendo pose, etc. A Lúcia pegou e fez o quê? Ela subiu na mesa, arrancou a roupa fora e começou a fazer as poses parecidas com o que tinham das mulheres nos quadros lá em volta do pessoal. Os movimentos libidinosos, enfim, um negócio erótico ali. Todo mundo estava achando lindo, menos o Paulo, que é emocionado. O Paulo é um indivíduo romântico, cara. Ele é emocionado. Tudo que ele vê, ele se apaixona. E aí, quando ele vê aquela mulher fazendo um monte de gesto para um monte de gente, ele fica como? Fica daquele jeitão, né? Não curtiu nem um pouco. Ele olhou, não curtiu nem um pouco a ideia de uma mulher com quem ele tinha se deitado naquele dia mesmo, mais cedo. Tá tirando a roupa e tá fazendo todo aquele negócio. Ele se levanta, sai de lá transtornado das ideias e vai pro jardim. Assim termina o capítulo 7. No capítulo 8, na mente do Paulo, aquilo ali soava muito profano, muito feio. Você tem que lembrar que todo mundo ali é moralista. O Paulo, inclusive, é super moralista. O que é moralista? É querer seguir moral e bons costumes. Por exemplo, mulher não pode usar roupa curta, ela não pode se mostrar, ela não pode dar o primeiro passo. Você aí que está assistindo que é da escola, você já ouviu a historinha de que a menina não pode chegar no menino para pedir para ficar? Porque quem tem que chegar é o menino? Isso aí é moralismo, por exemplo, entendeu? Esse é um exemplo que eu tô dando do moralismo, essas histórias. E naquela época era muito pior, porque naquela época a mulher não podia andar na rua sozinha, porque se ela andasse na rua sozinha, significava que ela era prostituta. Olha como que era tenso para a mulher naquela época. Agora imagina uma mulher que está embriagada, bebaça, tira toda a roupa e começa a se mostrar e tal na frente dos caras, na frente de um maluco moralista, que é o Paulo. Após instantes, ele sentia pena daquela jovem figura. Ao observar novamente a sala pela porta, ele viu a Lúcia embriagada, de volta ao seu assento, perguntando por ele. Então ela levantou, bêbada, começou a fazer tudo aqueles negócios. O Paulo não curtiu, foi pro jardim e depois que ela terminou de fazer a graça dela, ela falou, pô, cadê o Paulo? Porque o Paulo estava do lado dela ali. Ao solicitarem que as demais cortesãs subissem à mesa, elas recusaram. As outras cortesãs falaram, não, eu não vou fazer o que essa Lúcia tá fazendo, né, cara? Aí ela, né, ela levantou ali nervosa, ela falou, mano, todo mundo tá sendo pago aqui para fazer a mesma coisa. Todo mundo tá se vendendo de uma forma ou outra. Mas aí ela ficou de cara porque as outras meninas não quiseram fazer isso e vazou e foi lá pro jardim conversar com o Paulo. Bom, ela chegou, conversou com ele falou que ele não curtiu nem um pouco o que aconteceu. A Lúcia percebeu que tinha passado dos limites ali e ela se jogou nos braços dele e começou a chorar. E aí ela ficou envergonhada, né, por ele ter visto ela daquela forma, ele também ficou meio sem jeito, é uma situação meio constrangedora. Aí quando ele perguntou o porquê de ter agido assim, o Paulo tinha lamentado de ter comparecido à reunião e ele pediu que ela nunca mais se comportasse daquela maneira. Então, sim, é um cara que chegou ontem, literalmente, tá pedindo para prostituta que foi lá a trabalho para que não fizesse o seu serviço porque ele não estava gostando. Então, além de ser moralista, o cara é possessivo com uma pessoa que nem é namorada dele. Presta atenção nessas coisas, porque dificilmente você vai ver dificilmente você vai ver os professores comentando sobre isso nos outros vídeos da internet por aí. Que é um detalhe que você precisa parar e dar uma pensada. É um cara que chegou ontem pedindo pra mulher, entendeu? Pra você ver como que o homem mandava naquela época. Terminando o capítulo 8, a Lúcia se mostrou arrependida com o que aconteceu
e ela pediu para o Paulo para que ele não a desprezasse. Aí beijou a mão dele. O que aconteceu? Os dois fugiram juntos daquela ceia e foram dormir juntos. Assim, normalmente parece uma coisa comum, uma coisa que poderia acontecer, mas tem que lembrar que a gente está no século XIX e que a Lúcia é uma prostituta. E aí o Paulo, no segundo dia, vazou com a prostituta e ele não quis nem saber, ele foi lá ficar com ela, eles dormiram juntos. Amanheceu, e aí o Paulo estava admirando a Lúcia como se fosse uma menina ingênua. Ele fica muito nessa de ficar olhando para a Lúcia como uma menina ingênua, mesmo que ela seja prostituta. Por quê? Primeiro, porque ela tem 19 anos, ou seja, ela aparenta ser uma pessoa jovem, ela era muito branca, ela tinha um cabelo muito preto e ela tinha um olhar e um comportamento meio inocente. Isso quando ela não estava bêbada e quando ela não estava trabalhando, né? Mas, de certa forma, faz sentido o Paulo encontrar nela algo de puro. No capítulo 9, as coisas começam a mudar. O Paulo acorda e fala, não, cara, eu vou separar um valor para gastar das minhas farras e depois acabou, eu vou viver que nem uma pessoa decente. Bom, ele chega lá na casa da Lúcia, ela tá deitada no sofá, dizendo que esperava ele faz horas e tal. Aí ele chega com 2 presentes para ela. Se liga. O primeiro presente é uma pulseira linda, cara, de brilhantes, etc, etc. Aí ele entregou para ela, tá, legal. Jogou, não tava nem aí pro presente rico do Paulo. Bom, enfim, quando ela fez isso, o Paulo lembrou do que o Cunha tinha falado. Falou, ela não tá nem aí para presentes caros. E ele já tava meio de cara. Mas aí, quando a Lúcia pegou o segundo presente, que era mais simples, ela adorou, ela achou o máximo, ela ficou muito feliz. Ela, meu Deus, ela queria se jogar em cima do Paulo por causa daquele presente. E aí ele ficou, cara, eu não tô entendendo, será que ela tá zombando de mim ou será que ela gostou mesmo? Isso aí mostra um pouco sobre o lance dessa cortesã pura, que ela não fica presa às riquezas nem nada. Ela gosta das coisas simples e bonitas. Ainda no capítulo 9, a noite estava bonita e estrelada e o céu coalhado de nuvens que recortavam sobre azul as formas caprichosas. A Lúcia, dizia o Paulo, tinha alma poética. Ela falava da natureza com o entusiasmo ingênuo que dá à vida contemplativa àqueles que não conhecem os segredos da ciência. Então, é um capítulo que fica dedicado a ele ficar falando um monte de coisa bonita para ela falar um monte de coisa bonita para ele, enfim. Capítulo 10. No dia seguinte, o Paulo encontrou o Sá, e aí ele questionando, né, por onde que ele tinha andado desde aquele dia e tal. Bom, sabendo que ele estava com a Lúcia, o Sá advertiu o Paulo, falou, cara, cuidado que ela não é flor que se cheire, você fica encantado com ela, mas não fica levando muito a sério. Mas o Paulo repeliu as ideias e falou, não, cara, eu sei o que eu tô fazendo, tá tudo tranquilo. À tarde, o Paulo voltou lá para a casa da Lúcia e encontrou ela conversando com a Laura, que era uma outra cortesã que estava lá, que era amiga dela. Ele encontrou a Lúcia ajudando a Laura, dando uma grana para ela. Mas parece que quando ela viu, quando ela foi vista pelo Paulo ajudando a moça, ela começou a tratar mal a Laura e tal, falou, não, vaza daqui, não sei o quê. Parecia que ela não queria que as pessoas a vissem sendo bondosa. Isso é um negócio super virtuoso, um negócio super moralista. Falou, não, eu não vou fazer com que ninguém veja as minhas boas ações. Ele elogiou a generosidade dela. À medida que os capítulos vão passando, a personalidade da Lúcia vai se desenvolvendo. Então ela mostra que ela é uma pessoa pura, ela é uma pessoa bondosa, mas que ela não quer mostrar isso para ninguém. A Lúcia propôs que o Paulo ficasse lá na casa dele até segunda-feira, aliás, de segunda até a manhã de quinta-feira, e que ele retornasse na mesma noite para ficar lá. Ele teria 2 dias livres, não devia contar para ninguém que estava ali. Mas enquanto tivesse, ele ia ser o dono do negócio. Então ela falou, ó, vem aqui que você vai ser o dono dessa casa. Enquanto você estiver aqui, eu vou ser toda sua. O Paulo aceitou a proposta, com a condição de que ele ia ser responsável pelo favor que ela tinha feito a Laura, né? Bom, enfim. Passou uma pernada aí, 1 mês de relação. 1 mês de relação do Paulo com a Lúcia. A Lúcia, ela é uma cortesã famosa da cidade. E no século XIX, as pessoas não têm televisão, elas não têm muita coisa para fazer. Então o que eles fazem? Eles ficam falando da vida de outra pessoa. Eles estavam falando da vida da Lúcia. Eles falaram, ó, a Lúcia parou de aparecer, ela parou de andar pela cidade, ela parou de colar nos teatros, ela parou de colar em todas as apresentações culturais.
ela parou de ir na casa do senhor Couto, do Cunha, do Sá, do fulano, do ciclano. O que está acontecendo? Ela tá lá mancomunada com o Paulo. Dizia, né, a voz do Fuxico no Rio de Janeiro. E o pior de tudo, diziam mal do Paulo e da Lúcia. Olha só, uma vez ele foi chamado para ir num baile de aniversário, e aí ele comentou com a Lúcia e tal, e a Lúcia aceitou que ele fosse sozinho para se divertir, porque, cara, era uma festa com um dever social. As festas antigamente elas tinham um dever social. Você ia lá para aparecer, para mostrar para a cidade que você tá lá, que você tá vivo, que você tá colando. Aí na festa o Paulo foi, se divertiu, dançou um monte, conheceu amigos. Aí o Sá tava lá, mas ele tava evitando o Sá, porque ele não queria o Sá lá enchendo o saco dele, ficar falando que a Lúcia era prostituta, que não tinha que confiar nela, pipipi, papapó. Mas aí o Sá chegou nele e falou, cara, deixa eu trocar uma ideia com você. Ele falou, tá, o que foi? Ele falou, mano, tem uma história acontecendo aí, estão contando umas histórias que preciso te falar. E o Paulo perguntou, tá, que história que é essa? A história é a seguinte, estão dizendo por aí que você foi morar com a Lúcia, que você passou a mandar nela, não tá deixando ela sair para lugar nenhum. E o pior, estão falando que ela tá te sustentando porque você tá lá na casa dela. Cara, o jeito que essa informação chegou para ele, envergonhado da situação que ele tava, ele saiu do baile decidido a encerrar o relacionamento dele com a Lúcia, do tanto que ele se importava com a opinião alheia. Aí ele cruzou a rua, ele encontrou a própria Lúcia. Ela tinha alugado um quarto, olha só que doideira. Ela tinha alugado um quarto no botequim na frente do lugar onde estava tendo o baile, só para ficar olhando o que ele estava fazendo. Aí o Paulo ficou mais de cara ainda, ele falou, cara, essa mulher tá me vigiando? Aí ele se aborreceu, ele reclamou da liberdade dele e foi passear lá na primeira noite, depois de um mês sozinho, sem a companhia dela. No dia seguinte, ele voltou para casa da Lúcia, que ele precisava desfazer o papel que ele tinha feito na frente da sociedade, né? De amante exclusivo de uma prostituta. Porque isso aí, de certa forma, naquela época não pegava muito bem. Mesmo que a Lúcia fosse rica e fosse a prostituta mais bem sucedida do Rio de Janeiro. A Lúcia, cuja profissão pede que ela não ligue para a opinião alheia, ela falou que não liga para a sociedade, ela não ostenta riqueza porque ela não deseja. É porque ela não se importa. Mas aí o Paulo tocou na ferida. Ele falou que aquela situação era uma desonra para ele. A Lúcia falou, é uma desonra? É uma desonra ficar comigo? Então beleza, você quer que eu tenha um amante? Tá bom, eu vou começar a sair sim. Na hora, ela começou a mexer o doce. Mandou um ir lá buscar roupa, mandou o outro funcionário ir lá pegar os cavalos, que ela ia sair de charrete, e mandou confirmar a presença dela num evento. Ele falou, ó, você não quer que eu seja uma mulher solteira? Então você é uma mulher solteira, então. Eu vou sair por aí, eu vou andar com quem eu quiser, eu vou pedir o que eu quiser, vou continuar do mesmo jeito. Porque se eu dentro de casa sou mal falada, eu fora de casa sou mal falada, então não quero nem saber. Depois ela fez um discurso gigante sobre a hipocrisia dessa sociedade e o Paulo finalmente sacou que a Lúcia não é idiota. Ele percebeu que ela é uma mulher com sentimentos, é uma mulher que pensa, e ele ficou como? Ele ficou constrangido. Ele falou, cara, será que eu fiz a coisa certa mesmo? Vim aqui falar pra ela que eu tô constrangido porque estão falando mal de mim? Bom, ele ficou perplexo com a inteligência da Lúcia, e aí ele saiu, sem saber que o que ele estava fazendo era uma boa ação ou não. Bom, ele encontrou ela depois na cidade, ela estava do lado do Sr. Couto. O Sr. Couto ele é um sugar daddy. Sabe o que é um sugar daddy? Sugar daddy é o cara que fica fazendo as necessidades de uma mulher. Ele compra um negócio, ele dá um agradozinho ali, leva para jantar num lugar caro, geralmente em troca de favores sexuais. E o Couto era tipo isso. Aí ele encontrou com ela lá de dia, escolhendo roupa com ele, e não curtiu nem um pouco. Mas aí à noite ele resolveu voltar e conversar lá com a Lúcia. Ele foi lá pedir desculpa pra ela, falou, cara, pô, não queria ter feito isso, eu tô arrependido, eu não me importo com a opinião alheia. Mas aí a Lúcia já tava toda arrumada pra ir num baile com o Couto. Ela falou, cara, olha só como que essa mulher é pura e apaixonada e 100% mulher do romantismo. Ela falou, você gosta de mim mesmo? Eu gosto de você. Se você falar pra mim, fica, eu tiro toda a minha roupa, eu desarrumo esse meu cabelo, mando o senhor Couto pastar e fico só com você aqui a noite inteira.
Ele falou, não, cara, já tá arrumada, faz seu rolê aí e tal. Chegou o Couto lá, inclusive, ela deu um pé na bunda dele, mas depois ele foi lá e pediu, não, volta lá, sai com ela, porque é o emprego dela e tal, eu não mando em nada. Bom, no fim das contas, eles brigaram, aí ela saiu sim com o Couto pra festar, e aí ele saiu também pra festar com outra pessoa. Porque eles já estavam pensando que ele era sustentado por ela e tal, enfim. No baile, o Paulo foi para um baile, ele estava com a Nina, que era outra prostituta, e ele resolveu ir lá ficar com ela para se vingar do próprio sentimento, talvez dela. Acabou que não aconteceu nada. Ele combinou um encontro com a Nina depois, né? Depois do baile acaba com a Nina para se vingar da Lúcia desse sentimento que ele estava sentindo. O Paulo viu a Lúcia se retirar do baile com o Couto, eles estavam no mesmo rolê, tá? Só para deixar claro. Aí depois procurou o Rochinha, procurou que ele foi jantar com ele, depois falou com o Cunha, falou com uma galera. Enfim, ele percebeu o tamanho da besteira que ele fez, saiu de lá e foi atrás da Lúcia para conversar com ela. Ele saiu à noite para ir lá conversar com ela. Não encontrou a Lúcia, não conseguiu, ficou em volta da casa da Lúcia, rodeando lá a noite inteira. E aí ele pensou o pior, falou: ah, ela foi lá se deitar com o Couto à noite, né? No outro dia, ele foi lá conversar com a Nina e a Nina agradeceu pelo presente. Ele falou, que presente? Falou, ah, essa pulseira aqui. E aí, quando ele viu, era a pulseirona que ele tinha dado para Lúcia, mas a Lúcia não ligou nem um pouco e deu o presente, essa pulseira, para Nina, que é colega de trabalho. Aí a mulher contou que enviou a pulseira de brilhante para Nina por ciúme, quando ele foi tirar satisfação com a Lúcia. Além de ter passado a madrugada também em frente da casa da mulher, esperando ele sair. Então, olha só, o Paulo foi na casa da Lúcia rodear, ver se ela estava lá, e a Lúcia estava na casa da Nina ver se o Paulo estava lá. Então, nenhum dos dois dormiu com outra pessoa e um estava apaixonado pelo outro, rodeando a vida do outro. Isso aí é o que eu chamo de relacionamento abusivo. Os outros chamam de quê? De romantismo. Um estava atrás do outro obcecado, só que os outros estavam pensando em ciumeira. Enfim. Desfeito esse desencontro, a Lúcia foi tomar banho para se entregar ao Paulo. A partir desse dia, ele começou a perceber certa frieza no comportamento da Lúcia. 20 dias depois, o Paulo foi lá para a casa dela, isso já no capítulo 15. A gente já está do meio para o fim. Para convidar ela para ir para o teatro e tal, encontrou ela lendo um romance. Que romance que é esse? Que romance que ele estava lendo? Madame Bovary não, Madame Bovary é realista. Ela estava lendo A Dama das Camélias, que é o romance em que Lucila é inspirado. Ela estava lá lendo Dama das Camélias, ele chegou, aí eles trocaram uma ideia sobre Dama das Camélias e eles levantaram a questão, pô, você acha que é possível uma prostituta e um homem que é da sociedade civil, eles formarem um matrimônio e ficarem juntos? Eles falaram, não tem como, né, porque isso vai contra a moral e os bons costumes. Papo furado. O sonho dos dois era que eles pudessem ficar juntos, mas não podia por causa da moral da época. Aí tá. A Lúcia falou que era impossível um amor como aquele, porque para as mulheres que se vendem, restam apenas os prazeres da vida, dizia ela. O Paulo concordou que, portanto, eles não eram como os personagens do livro. A relação entre os dois, ao longo do tempo, passou a esfriar, desde aquele caso com o Couto lá. As visitas eram cada vez menos frequentes e menos duradouras. Então ele ia lá cada vez menos, ia lá, trocava uma ideia e vazava. E o Paulo fazia questão de não saber o que a Lúcia fazia do tempo livre para não atacar a ciumeira da cabeça dele. Bom, já que o Paulo foi lá para convidar a Lúcia para ir ao teatro, ela aceitou e tal, eles foram. Mas eles foram como amigos. Que a partir do capítulo 15 eles viraram meio que camaradas, entendeu? Falou, ó, não tá dando certo a gente ficar se pegando, vamos só virar amigos, que tá ficando mais legal. Eles não tinham confirmado assim, formalmente que eles eram amigos, mas a relação estava esfriando cada vez mais. Lá no teatro, eles estavam lá com um binóculozinho, olhando e tal, e aí o Paulo encontrou uma mulher francesa, linda e tal, e aí uma prostituta, e ficou falando da Lúcia, e aí, bonita, né? Você não acha? Ó, pensando que ela ia ficar com ciúme ou alguma coisa assim. Lúcia não tava nem aí pra paçoca. Falou, ah, tá, fica com ela lá, cara, tô nem aí não. Ele percebeu que ela tinha reparado nas conversas com ele, que ele tinha tido, mas ela não ficou com ciúme. Na verdade, ela incentivou que ele chegasse nela. Porque ela falou que ela não poderia dar pra ele os prazeres que a francesa seria capaz.
Ela falou, cara, eu tô mal do coração, eu sou uma pessoa doente, eu não tô mais dando conta de fazer isso. E ela falou que, cara, a beleza dela é de outro nível. Que o Paulo discordou, falou, não, cara, você é a pessoa mais bonita daqui. Uns dias depois, capítulo 16, tem 21 capítulos, o Paulo conversava com ela amigavelmente. Eles estavam falando sobre o passado, da família e tal. Pela primeira vez, a Lúcia recusou ir pro quarto com o Paulo. Ela falou, cara, não tá rolando, eu não tô muito bem, vamos deixar pra outra hora? Aí à noite, ele, cara, voltou pra casa dele, depois de ter muito conversado com a Lúcia, mas encontrou ela indisposta. Voltou pra casa dela, no caso, né? No dia seguinte, o Paulo foi visitar a Lúcia, mas soube que ela tinha piorado do mal-estar dela. Ela ficou doente mesmo. Aí tinha sempre na casa uma senhora chamada Jesuína. A Jesuína é a senhora que estava cuidando da Lúcia. E ela estava sempre impedindo que o Paulo chegasse perto, para dar um beijo, para dar uma carícia. Ela falou, ó, ela tem que fazer o mínimo de esforço possível. Então evita chegar perto, tá? Aí, bom, interrogada sobre os detalhes dessa doença, a Jesuína sempre fugia, porque na real não tinha tanta doença assim. A real é que a Lúcia queria ficar longe do Paulo para não ficar muito emocionada. Depois de uma semana ela tinha melhorado, aí o Paulo chegou e falou, cara, chega dessa senhora, manda ela embora, eu preciso ficar aqui com você e tal. Enfim, tudo isso tinha sido uma invenção, essa doença da velha, a invenção tinha sido da Jesuína, que ela tinha medo de ficar sós com o Paulo. Ela dizia que sofria muito por não conseguir mais saciar os desejos dele, apesar de querer sua companhia. O Paulo não entendeu muito bem no primeiro momento, mas ele achou que era só um capricho dela. Falou, ah, então beleza, às vezes ela tem outro amante, vai saber. À medida que o tempo foi passando, o Paulo encontrou a Lúcia cada vez mais mudada, cada vez mais abatida e tal. Num dia desses, o Paulo foi lá visitar a Lúcia, sem avisar, e aí encontrou a cama bagunçada, encontrou a Lúcia conversando com um cara desconhecido, e ficou meio enciumado. Falou, esse cara é amante seu? Ela falou, não, isso aqui são só negócios. E ele não deu a mínima. Mas aí, ele saiu, e aí ele voltou de novo pra casa dela, encontrou uma zona cama dela, e encontrou ela recebendo uma grana do cara e colocando a grana dentro do decote. Ele falou, cara, essa mulher tá com um amante e ela tá trairando pro meu lado. Aí ele chegou, chamou ela de infame, fez cara feia e tudo e tal. Ela ficou muito abatida, mas ela respirou fundo e falou, beleza. Virou as costas e poucas ideias pra ele. Aí ele achou isso um absurdo, ficou indignado, saiu da casa e encontrou o carinha depois na rua. Ele falou, e aí, o que aconteceu lá? Você tava fazendo programa com ela? Ele falou, não, a Lúcia, ela comprou uma chacarazinha minha lá no interior. No interior aqui do Rio de Janeiro, que ela falou que vai sair do centro e vai morar com a irmãzinha dela lá. Quando ele se ligou na besteira que ele tinha feito, ele falou, putz, cara. Foi lá correndo, pediu pelo amor de Deus, desculpa, Lúcio, não era isso que eu queria. Eu tô louco de ciúmes, porque eu não tô me controlando, porque eu sou apaixonado por você e não sei o quê. Ela aceitou as desculpas, ela falou, tá, deixa eu te contar por que eu sou prostituta. E aí, cara, ela lança a braba e ela conta a história, ela espalha tudo. Espalha não, né? Ela solta tudo pra ele. Bom, lógico que essa confissão não ia ser feita completamente nessa hora. Ela falou sobre o fato de ela ser prostituta ser uma necessidade e que ela não tá fazendo isso só porque ela gosta do luxo e tal. E ela até convidou o Paulo para ir com ela lá para aquela chácara lá no interior. Aí ele foi com ela pra chácara, ficou com ela e ficou com a Ana, que é a irmãzinha da Lúcia. E lá eles ficaram por um bom tempo. Ele ia lá, não beijava a Lúcia na frente da Ana, porque isso é feio, isso aí não é, né, isso aí é imoral. Enfim, a Lúcia começou a adoecer naquela casa. Ela começou a ficar muito mal, porque ela sofre do coração. E aí ela sentou um dia e contou pro Paulo toda a sua origem. Na real, cara, a Lúcia não se chama Lúcia. O nome verdadeiro dela é Maria da Glória. E ela se tornou prostituta por um motivo muito nobre. Acontece que quando ela era jovem, ela era adolescente, pré-adolescente ali, houve um surto de febre amarela no Rio de Janeiro e muita gente morreu. A família dela ficou adoecida. A irmã, a mãe, o pai. E aí só ela ficou saudável naquela época. E ela ficou, cara, tá todo mundo de cama, não tem ninguém pra trabalhar, não tem ninguém pra comprar remédio, o que eu vou fazer? Ela ficava pedindo esmola na frente da rua. Até que apareceu um cara, o senhor Couto, e falou, cara,
chega aqui em casa que eu vou te mostrar um negócio. E aí ela foi lá pra casa dele, ele mostrou um negócio pra ela e deu uma grana pra ela. O que era? Era o momento da prostituição, em que ela perdeu a pureza. Ela foi deflorada pelo Sr. Couto para receber uma grana e poder ajudar a sua família. Ela pega esse dinheiro, compra remédios, compra comida, faz com que boa parte da sua família fique saudável. A mãe dela morreu, mas o pai ficou vivo e a irmã também. Aliás, acho que a mãe também sobreviveu. Isso não é muito importante para a obra. É importante o que o pai fez depois. Quando o pai ficou saudável, ele falou: pô, filha, como que você me salvou, cara? Como que você conseguiu comprar remédio, comida pra gente? Aí ela contou a história, falou: ó, eu fiz programa. Sabe o que o paizão fez? O paizão expulsou ela de casa. Falou: ó, beleza, você me salvou e tal, bonito, mas você não vai morar comigo porque você é impura, você se prostituiu. Então, ó, você tá expulsa de casa. E ele expulsou a Maria da Glória acreditando que ela teria um amante. Mas não tinha amante coisa nenhuma. Para onde que ela foi? Ela foi para o prostíbulo mais perto que tinha. Foi lá para o prostíbulo, ficou com algumas pessoas lá, conheceu as outras colegas e uma das colegas prostitutas se chamava Lúcia. Acontece que durante o surto de febre amarela, a Lúcia morreu. E aí a Maria da Glória, para não queimar o filme da sua família, ela fez o quê? Ela trocou de documento. Ela pegou os documentos da Lúcia para ela e colocou os documentos da Maria da Glória no meio da roupa da Lúcia lá. E aí quando foram perguntar, identificar, falou: ó, o nome dessa mulher aqui é Maria da Glória, ela morreu. Aí o pai pensou que ela tinha morrido, falou: pô, minha filha morreu e tal, beleza. Enquanto isso, a Maria da Glória estava trabalhante, entregando comida, entregando remédio, tudo para a família. E o mais importante, ela conseguiu colocar a irmãzinha dela para estudar. Porque naquela época, no século XIX, estudar fazia muita diferença. Hoje, se hoje faz diferença estudar, imagina numa época em que, em que 90% da população brasileira não sabia ler e escrever. Entendeu? Então essa que era a importância. Aí ela falou tudo isso pro Paulo. E o Paulo: cara, então é por isso que você é prostituta, então você tem um coração nobre, você fez isso para salvar sua família e tal. Ela falou: é. E é o seguinte, eu quero ficar com você, mas eu não posso ficar em matrimônio contigo, porque eu já não sou mais pura. E aí, a primeira reviravolta é quando ela fala o nome verdadeiro dela, que é Maria da Glória. A segunda reviravolta é o que ela propõe pro Paulo para eles continuarem juntos. Ela fala: cara, para morar comigo, vamos fazer um negócio legal aqui. Casa com a minha irmã, que ela tem 14 anos. Se você casar com a Ana, você pode fazer um filho na Ana, você pode beijar, você pode dormir com a Ana e você pode fazer as mesmas coisas comigo. A diferença é que eu vou durar menos tempo, né? Porque eu tô doente. Mas aí quando eu morrer, você vai poder dar uma vida digna para Ana, que vai poder se casar, vai poder ser uma mulher de família, uma mulher honrada que todo mundo vai respeitar. Num primeiro momento, se for uma pessoa que tem uma envergadura moral, o cara vai falar: não, tá, até pode rolar, né? Vou acabar, né, transando com duas pessoas, beijando as duas, papapá. Mas não, cara, a gente tá no romantismo. O Paulo é um cara moralista. Ele falou: não, você tá louca? Que eu vou casar com a sua irmã pra ficar com você e também ficar com a sua irmã e vai virar o que essa casa aqui? Vai virar uma zona. Ele falou: então não, eu vou ficar só com você. Aí a Lúcia falou: tá, então você pode pelo menos tratar a Ana como se fosse sua filha, para ela ter uma figura paterna? Aí ele fala: não, isso aí rola. No último capítulo, a Lúcia fica muito mal. Ela conta pro Paulo que ela tá grávida, mas ela não vai conseguir gerar o filho. Ela tá perto de morrer. E aí o Paulo fala: não, cara, para você se salvar, aborta. Vamos fazer um chazinho aqui e tal. Ela falou: não, aborto também não. Eu me prostituo, mas eu não aborto. Isso aí, rapaz, o moralista que estava lendo isso no século XIX brilhou o olho. Falou: nossa, que mulher nobre, né? Ela se prostitui só para salvar a família, mas não aborta, porque eu vou seguir ali o preceito cristão de que eu não vou acabar com uma vida. Bom, ela fala essas coisas pro Paulo. Ela fala: eu quero que eu seja o caixão do meu filho. Se for para eu morrer, eu vou morrer com ele. Se for para ele morrer, ele vai morrer comigo. E é isso que acontece. A Lúcia morre com o bebê dentro, ela não tem o filho, e aí no fim das contas, o Paulo assume a figura de pai da Ana, que é a irmãzinha mais nova da Lúcia, que passou a ser chamada de Maria.
Vou explicar qual que é a importância disso. E é assim que termina essa história. É uma história muito intrigante de uma prostituta que se tornou prostituta para salvar sua família, sofreu a injustiça da própria família sendo expulsa de casa, alcançou uma posição de destaque, sofreu com a hipocrisia e com o julgamento de uma sociedade moralista e encontrou a pureza de um homem que não tinha aquele pensamento da burguesia, porque ele tinha vindo do interior, e finalmente se apaixonou. Essa é uma das histórias de amor que compõe a trilogia Perfil de Mulher do José de Alencar. E é assim que essa história termina. É importante a gente falar sobre algumas coisas agora que o enredo acabou. O primeiro tema que eu quero falar a respeito desse livro é o amor platônico. Por que platônico? Quando a gente fala de amor, a gente não fala só de sexo, a gente não fala só de beijo, a gente não fala só de se encontrar e sair. O amor romântico, ele é um amor que precisa ser consumado por meio do matrimônio, ou seja, precisa casar. E esse amor de casar e de estar junto, ele só pode existir no campo das ideias. A Lúcia se recusa a morar junto e a casar com Paulo, porque isso é errado do ponto de vista cristão e moralista da época. Então, o amor entre eles só existe no mundo perfeito, que infelizmente não é o mundo real. O moralismo aparece aí o tempo inteiro. O Paulo, ele é ciumento com uma prostituta, ele quer a mulher só para ele sai por aí seguindo a mulher, ela sai por aí seguindo o homem. As pessoas da cidade ficam julgando o comportamento dela, dele. Os amigos do Paulo, olha o Cunha, por exemplo. O Cunha, ele chegou e falou, cara, essa mulher aí, ela é estranha. Uma vez a gente estava andando por aí com o carro pela cidade, eu encontrei minha esposa e me escondi. Aí ela achou um absurdo e saiu do carro. Entendeu? A hipocrisia da sociedade, essa apontação de dedo acontece muito. Existe a figura da prostituta de bom coração aí, que não é uma coisa nova na literatura. A Dama das Camélias é uma história igualzinha, que é sobre uma prostituta que se apaixona por um homem que ele é da corte, ele é de uma classe social mais respeitada, e existe essa paixão aí. Então isso já apareceu na Europa. E também não só nesse livro A Dama das Camélias, existem outras histórias da prostituta de bom coração. E por último, ficam algumas quebras de padrão em cima mesmo do romantismo. Enquanto a mulher, para o romantismo, ela tem que ser pura, ingênua, virgem, a Lúcia, que se tornou Maria da Glória, ela era uma mulher pura, aí ela se profanou por necessidade, mas no fim ela encontrou pureza. E aí entram os dois nomes. Ela se chamava Maria da Glória. Cara, tem alguma coisa mais pura do que uma mulher se chamar Maria da Glória no livro romântico? Maria quem? É a mãe de Jesus. É a mãe de Jesus que teve um filho sendo virgem. Mas depois ela se transformou em quê? Em Lucila. Lúcia, aliás, Lucila não, em Lúcia. A origem da palavra Lúcia é a mesma origem da palavra Lúcifer. Inclusive tem uma cena que eles estão lá no jardim olhando para o céu e o Paulo olha para Vênus, né, que é a estrela d'alva, que também é chamada de Lúcifer, e fala, ó, aquilo ali é você, bonito, iluminando o céu e tal. E Lúcifer é algo que remete ao ruim, ao podre, ao que é baixo, ao que, enfim, a tudo que não é legal. Então, a Maria da Glória, quando ela se transforma em prostituta, ela se transforma em Lúcia, ou seja, ela se rebaixa, ela cai do céu e se transforma numa coisa ruim. Mas aí quando ela conhece o Paulo e conhece aquele amor do Paulo, aí ela se purifica e volta a ser Maria no fim do livro. Tanto que ela pede para o Paulo para chamá-la de Maria. Isso explica muita coisa, explica o comportamento dela, explica o fato dela abandonar as pessoas. Por quê? Porque, cara, tudo que ela fazia, assim, de questão sexual com as outras pessoas, era puramente trabalho. Não tinha nada de carnal, não tinha nada de verdadeiro naquilo. Mas aí quando ela conhece o amor verdadeiro e ela se purifica, é como se ela já tivesse preparada para morrer. No final do livro, em que ela beija o Paulo antes de morrer, ela já está lá no leito de morte, ela fala, ó, esse aqui foi nosso primeiro beijo verdadeiro, porque eu beijei você com a minha alma, já que o meu corpo já está morto. Bom, esse foi o texto Lucíola, do José de Alencar. Essas foram as principais questões que eu pensei no livro. Eu falei o enredo praticamente inteiro da história, falei dos principais pontos que você precisa observar. E agora a sua missão, depois de ter assistido a esse vídeo, é anotar todos os pontos importantes e buscar assistir aos outros vídeos para conseguir ter uma compreensão máxima de todas as obras que vão cair no vestibular.
Agora fica de olho no próximo vídeo.